a gente aprende, quando a gente começa a treinar a mente realmente, a gente começa a perceber o que está acontecendo dentro da gente, os nossos sentimentos, os nossos apavoramentos. E a gente, ao invés de reagir, a gente responde com mais consciência. E isso muda completamente tudo, porque a gente para de ser reativo e para de querer adivinhar a vida. Como a gente está querendo o tempo todo, né, adivinhar a vida, isso causa muita insatisfação. Então, quando a nossa mente, ela não é nossa inimiga, na verdade. Ela é o campo que a gente pode treinar para a gente ter muito mais alegria, muito mais felicidade. Na verdade, a verdadeira capacidade está dentro, tá na nossa mente. Principalmente de relacionar melhor com a gente mesmo, de melhorar os nossos pensamentos, né, de melhorar a nossa capacidade como ser humano e principalmente quando a gente começa a treinar a nossa mente, a gente melhora tanto a nossa vida produtiva, gente. A gente melhora tanto a nossa produtividade, porque vocês não sabem o tanto que o nosso pensamento atrapalha a gente a, a conquistar tudo na vida. A gente não consegue alcançar as coisas porque o nosso pensamento atrasa a gente, na maior parte do tempo. A aceitação, ela é muito importante, mas ela não é no nível apenas consciente, ela é no nível inconsciente, porque a gente fala que aceita as situações, mas a gente nunca aprendeu a aceitar inconscientemente, a aceitar no nível inconscientemente. Porque o tempo todo, como a gente não está consciente do nosso inconsciente, a gente está lutando o tempo todo contra como as coisas são. E isso não permite com que a gente tenha clareza, né, em agir para tudo, para ser. Vamos lá, vamos ver o que que aconteceu aqui. Aí tá. E na realidade, a gente reprograma o nosso cérebro para criar novos caminhos mentais, novas respostas, novas emoções. E isso muda a vida completamente, porque você muda o seu interior. Você muda o interior e o seu exterior muda radicalmente, né? E o Mind Altamente, ele é baseado, não é em historinha, é neurociência, psicologia, espiritualidade, é a neurobiologia interpessoal, é a neurobiologia dos nossos relacionamentos. A gente, quando aprende a conectar com a gente mais profundamente, a gente começa a conectar com as outras pessoas muito mais profundamente. Então, a gente é, os estudos mostram que essa prática, na realidade, reorganiza o nosso cérebro, reduz a atividade da amígdala, que é responsável pelo medo. Câmera aqui. Aê! Deixa eu pegar. Oi! Oiê! Deixa eu Que pegar minha coisa sufoco! aqui. Não, mas se a gente fica focado nas coisas ruins, aí não dá certo. Deixa eu só coisar aqui, mudei o foco do celular aqui, porque eu tô com o celular, só que no YouTube vai dar para ouvir só a voz. Tá bom. Então, né, a Drica foi minha aluna, né, do Mind Altamente. E aí eu falei, Drica, vamos hoje comigo para você dar um relato no começo da aula. E antes de você quando você começou a ver minhas lives, a ver tudo o conteúdo que eu trazia, você achou bem diferente. Sim, porque tinha horas que parecia que você estava falando comigo. Aham. Porque, na verdade, é a inteligência divina que manda eu falar as coisas e eu falo, né? E, e na realidade, você ficou com o pé atrás ainda há muito tempo. Sim, porque a internet está cheia de pessoas querendo vender muitas coisas, né? Aham. Então, a gente tem que saber discernir. E aí eu comecei a assistir você por alguns meses, assim, para ver o que que era, qual que era a proposta, o que que você falava. E acho que foi assim, eu fui ganhando um pouco mais de confiança. É. E aí, quando você começou a fazer o curso realmente, demorou. Porque você tinha medo de fazer o curso e não aprender, porque normalmente as pessoas têm esse medo. Sim, eu tinha.
tinha medo. Até porque eu também percebi que algumas pessoas que fizeram o curso com você, elas parece que elas não se esforçaram tanto, Elas né? não se esforçam muito, muitas E vezes. aí eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? E para mim virou um estilo de vida, assim, digamos. Não sei se é assim que eu falo, mas É um estilo de vida, é realmente. Mas é por quê? Porque tem é, gente que não tem a consciência ainda. Eu acho que não está pronto ainda para realmente descobrir, eu acho. aham, Acho que quem não quer realmente. eu concordo. Porque não é difícil. É mais difícil ficar onde está. Você não acha isso? Eu acho. Eu já fiz muitos anos de terapia, né, com Aham. psicólogo, e eu nunca tive, assim, uma mudança interna tão grande, digamos assim, sabe? Eu sempre lidei com as minhas questões, mas parece que eu sempre voltava para um padrão. É, porque você é sempre controlado pelos padrões do seu corpo, né? Aham. E aí, quando você começou a fazer o curso, tudo começou a mudar. O que aconteceu? Eu já tinha uns 2, 3 anos atrás, eu tinha lido um livro, né, que eu até comentei com você, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e eu gostei muito desse livro. E aí eu não coloquei nada em Eu não prática, né? lido realmente o poder do agora. Porque eu já Não. tinha lido o poder do agora também muitos anos antes e falo Aham. muita coisa, mas a gente não entende através do poder. Aham, eu achei fascinante o conteúdo do livro. Assim, era como se um mundo novo tivesse aberto para mim. Só que daí, com o passar dos meses, aquilo foi caindo, foi voltando à normalidade, e eu perdi o conteúdo, digamos assim. Quando eu li o poder do agora, eu não achei nada de fascinante. Porque fala das coisas, só que não te ensina a viver o poder do agora. Não, Não te ensina, porque fala das plantas, das coisas. Você vê o movimento das plantas, mas você fica olhando lá, você não entende, porque sua mente não para. e eu acho que esse nem é o objetivo, né, do livro. O objetivo do livro, eu acho que é só um despertar para uma coisa que existe, né? Mas ele talvez ensine de outra forma. É, E lá no começo do curso, eu me lembro que eu escrevi uma carta para você, né, do que eu esperava do curso, né? é. E aí, hoje, eu mandei aquele escrito. O que você achou? Então, lá, a primeira coisa que fala é que eu gostaria de mudar o meu posicionamento diante das pessoas. E hoje eu sinto que para as principais pessoas da minha vida, que é a minha família, eu mudei, eu consegui mudar. Esse posicionamento de rotina, do dia a dia mesmo, né? Eu não sei ainda qual que é a melhor forma de fazer isso, mas eu faço, né? Sendo uma forma boa ou ruim, eu faço, eu tenho que fazer. E eu sinto que a partir do momento que eu comecei porque teve uma fase do curso que a gente fez a técnica do heartfulness, né? Do heartfulness. Hartness, sim. E a partir desse momento eu comecei a sentir um amor próprio muito grande. É, E aí, é tanto que a live hoje vai ser do amor de todo o coração. aham, e acho que essa é a base do meu posicionamento, porque eu gosto tanto de mim hoje que a minha opinião se vai, tipo assim, se vai. Eu não dou ela para ferir as pessoas, mas é que eu não permito que as pessoas, né, me machuquem mais. Então eu acho que a base do meu amor próprio foi descobrir isso, né? Fazer esse curso, descobrir essa técnica e manter essa técnica na minha vida, manter as práticas todos os dias, para isso só crescer. E aí os meus não foi saindo assim, Muito do jeito que dava para sair, às vezes muito emocionada, às vezes, né? Enfim. E assim, as pessoas tiveram uma resistência para ouvir os meus nãos, né? E aí, assim, quando eu vi, eu já tinha falado, porque eu acho que eu não me permitia mais ser magoada, né? Machucada e ficar calada e aceitar aquilo. E aí a pessoa durava assim uns 2 dias, ou uma meia hora, uns 40 minutos, ou uma hora, alguma coisa assim, ela voltava para mim e acho que aquilo já digerido, sabe? Aquilo mais. Não precisava falar do mesmo assunto, mas ela já voltava assim mais tranquila com a minha posição, o meu posicionamento.
Então eu vi que o meu posicionamento diante do que tinha de mais precioso dentro do meu coração fazia sentido para as outras pessoas. E aí eu fui cada vez mais me posicionando. Então, essa primeira parte do que eu queria, que era mudar o meu posicionamento diante da vida e das pessoas, eu acho que eu estou conseguindo. E também Isso é muito acho que eu bom. vi foi da alegria. Você sempre falou assim, eu não vou na terapia para ser feliz. É, O que mais me tocou, você falou assim, mas eu não vou na terapia para ser feliz. E até você comentou para mim, você falou assim, eu sempre via no aeroporto as pessoas felizes e eu achava que era verdade. mentira. Verdade. Eu olhava assim e eu falava, pô, o que que essa pessoa tem tanto motivo para ser feliz? Eu achava que, sei lá, que ela era um pouco falsa, assim. Achava que as pessoas eram felizes, mas que elas eram falsas. Elas estavam fingindo ser felizes, sabe? Era isso que eu pensava. Não sei de onde eu tirei esse pensamento, mas eu pensava assim, porque, sei lá, eu não sentia essa alegria, essa leveza, né? E eu me lembro que eu falei para você, né, da alegria e que fazia tempo que eu não dava risada. E Hum. esses dias você escreveu para mim, né, que eu era problemática e a gente deu risada disso, né, desse É comentário, né? porque normalmente as pessoas pegam as situações tão pessoalmente. A gente pega as situações porque a gente leva. Sabe aquele negócio que fala assim, não leve a vida tão a sério. As nossas emoções fazem a gente levar a vida muito a sério. Aham, A gente se leva muito a sério porque a gente não consegue ver menos seriedade por causa que nossas emoções fazem a gente sofrer muito. É muito sofrido ser humano. Você vê o é, tanto que é sofrido ser humano hoje, né? O é, tanto que é tenso. é. E eu sinto isso também, né? Algumas vezes as emoções vêm, e elas vêm forte, né? Até te falei esses dias É, que a batalha, parece que quanto maior a batalha, maior a recompensa, né? Que eu tenho conquistado coisas incríveis na minha vida, você recentemente, jamais assim. imaginou que você fosse conquistar, né? Não, Então, e é o começo, né? é só o começo. Mas, assim, é o mais. Você fica muito maravilhada por muito tempo, porque você jamais imaginou na vida que fosse capaz de descobrir tal proeza na sua vida. Aham. Entendeu? É uma coisa muito grande. É muito gigante esse E sentimento. ficar, e Eu ficar fiquei com esse leve. sentimento, eu fiquei com esse sentimento uns 6 anos, sem brincadeira. E era gritante, de tão maravilhada. E as pessoas me chamavam de chata. Uma vez eu encontrei um escorpião na minha casa e o escorpião estava morto. O povo falou assim: Nossa, o escorpião se matou de tanta chatice que ela fala de mindfulness. Aqui em casa, né, meu marido tirou sarro brincou comigo 2 vezes, né, com esse negócio de mindfulness. E uma vez foi porque ele falou assim: se você descobrir quanto que eu tenho na minha conta, eu te dou todo o dinheiro. E eu falei o valor exato, assim, porque me veio um valor na cabeça e foi o que eu falei. Ele disse: você olhou meu extrato, não acredita. E ele me mostrou o extrato e tinha acertado o dinheiro, sabe? Ele não me deu dinheiro, mas eu acertei certinho. Daí eu virei para ele e falei: pois é, você fica tirando sarro de mim, mas agora eu sou mindfulness. Mas isso tem sorte, hein? Foi sorte. Muita sorte. Porque E depois ele. assim, você é mindful, você lê a minha mente. Eu falei, eu não tenho poder de ler sua mente, eu tenho poder de controlar a minha, é o máximo que eu faço. Sim, sim. E a mente, eu não subestimo ela, sabe? Eu acho que ela é muito poderosa mesmo. Mas eu tenho procurado observar bastante, assim, e não por impulso responder. E outra coisa que eu tenho procurado fazer, que eu acho que isso que é o cerne da questão, é Uhum. não permanecer, né, sobre o efeito daquela emoção, né? Não cultivar aquilo, não, E sabe, não não ficar. alimentar ela. É porque o nosso pensamento alimenta, mas isso é bom que você já está tendo esse discernimento, não é uma coisa simples. Porque É, a gente criar esse discernimento, que a gente. Porque no momento em que a gente começa a alimentar, a gente começa a sentir uma emoção, quanto mais a gente alimenta um pensamento, mais aquela emoção se prolonga. Então, se você sim, tem consciência que aquele pensamento vai alimentar aquela emoção, você pode mudar, mas não é uma coisa fácil de fazer, porque aquilo não. já é um hábito do corpo. Quando você toma consciência, aquilo já é um hábito do corpo. Então, normalmente é muito fácil você ser levada até você descobrir
que você está no meio do furacão ali, Sim, e aí você começa a tirar o seu corpo e mudar o foco da história, a parar sim, a história, né? sim, é verdade, é verdade. É Tem preciso parar, momentos que porque às vezes você é só levada no meio do furacão, e aí quando você se vê, aí você, às vezes, porque a princípio é muito intenso, então aos poucos você vai se pegando. É quando, na medida que você vai praticando, tudo vai acontecendo. eu acho que isso é uma coisa da vida mesmo, porque ontem eu estava no mercado com meu marido e ele falou uma coisa que me irritou tanto que daí eu falei assim, amor, eu já volto, vou dar uma volta. Eu saí do mercado, respirei, me distraí com outras coisas, daí eu voltei pro mercado mais tranquila, porque eu queria cortar aquele fluxo, sabe? Uhum. Eu não É, quero porque mais ser essa realmente pessoa estressada. acontece. Quando acontece alguma coisa, a gente fica completamente estressado, completamente dominado, porque aquelas emoções dominam a gente não Sim, consegue mudar o foco. Só que como sim, você está aprendendo a mudar o foco, você já consegue parar e falar, não, eu não vou ficar dessa maneira, eu vou fazer isso e vou sim. mudar, entendeu? Ah, eu sofri muito e a gente sofreu muito com os meus picos de estresse e irritabilidade, sabe, Gra? Uhum. Uma coisa que machucou muito a gente já durante muitos anos. Então, agora que eu percebo e que eu consigo, né, por amor a mim mesma, não ficar assim, eu não sei, tem acontecido, às vezes não é nem eu penso e faço, sabe? Eu faço e quando eu vejo eu já fiz, sabe? Tipo, eu acho que isso é da prática, né? Eu desconfio que seja da prática diária. É, a prática diária vai liberando o seu corpo. Aí você não faz mais igual, entendeu? Você vai mudando. E é mágico a maneira como que faz, né? Como É, acontece, né? é, Porque antes você não tinha liberdade no meio daquele impulso. Você apenas reagia e estragava tudo. E sim. aí, quando você descobre como sair disso, você vai criar liberdade diante Sim. disso. Eu acho que uma coisa muito importante também que aconteceu foi no meu aniversário. Eu fiz um jantar aqui em casa para minha família e aí eu falei, né, para toda a minha família, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, né, dessa forma, porque é difícil quando você se machuca para que você tenha a ilusão de que o outro não se machucou com aquele seu machucado, né? É tão complicado isso, né? Então, assim, se eu não me machuquei, eu sei que pelo menos uma pessoa não está machucada, que sou eu, né? Que eu entendo que seja o amor próprio. Mas eu não preciso machucar ninguém para me amar, né? É. Só que acho que são os limites, né? Que a gente. Quando você está machucado, você machuca. Não tem como. Você joga no outro as suas frustrações, porque você não Aham, consegue guardar para você, entendeu? entendi. Então, para você tratar, para você parar de machucar o outro, você tem que se curar. E na, Aham, e na verdade, você sempre vai machucar o outro, porque o outro tá machucado. Então, o outro vai te provocar e você vai dar o troco para ele, porque também a gente não tem que ficar levando coisa que não é nossa. E aí, sim, não é que você tá querendo magoar o outro, mas o outro não sabe lidar com ele. é verdade. Na verdade, nós humanos somos problemáticos. Esses dias eu estava no trabalho e uma colega de trabalho chegou muito irritada na minha sala com alguma coisa que tinha acontecido e falou, falou, falou e pegou e ia saindo, assim, ia virando as costas e ia embora, ia fechar a porta. E aí eu falei para ela, não fecha a porta, porque isso que você trouxe com você, você leva com você, porque eu não estava irritada, eu estava numa boa trabalhando, e ela veio, falou, 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 e queria deixar a irritação lá, tipo assim, como se pudesse, mas eu falei, não, deixa a porta aberta, que tudo que chegou com você vai embora, né? Porque eu cansei já de carregar isso dos outros, não quero mais. É, isso aí. Não, eu não tenho mais condições, nem idade. Que acontece isso, você tem que sentar e proteger a sua energia, começar a cultivar coisas boas, pensar coisas boas, porque é esse o segredo, é você virar a chave toda vez, porque aí você vai criando um campo vibracional ao redor do seu corpo que ninguém consegue te atingir, entendeu? Sim. Isso já é tão difícil, né, Gra?
Eu não tenho o menor controle em relação a isso. Se não fossem as práticas, eu não conseguiria cultivar isso na minha vida, entende? Mas Porque é que ninguém consegue, é só com as práticas mesmo. É só é com as verdade, que a gente se protege todos os dias, sim, é isso entendeu? mesmo. E mesmo ter acontecido, eu não fico acontecendo o que eu te contei, eu não estou desesperada porque eu pratico. Porque senão eu estaria desesperada faz 2 semanas e eu tô Sim, ótima, entendeu? é. Porque eu não levo nada, eu não deixo esse negócio tomar conta de mim, É, entendeu? e isso não tá, você não consegue controlar, né? Então, Então, na verdade, você já não se deixa ser controlado. exato. Eu também, exatamente. É isso mesmo. Treino, é treino, é treino. Porque com o tempo você vai criando essa capacidade com o treino, essa capacidade mental. De não se... Porque, na verdade, você não vai controlar, mas você não vai permitir ser controlado. E isso é cada Também. vez mais, é cada ano. Tanto que agora você sente muito intenso porque você acabou de formar a primeira vez. Então, você sente muito pesado, muito peso. Eu lembro quando eu descobri, era um baque muito forte, era mais ou menos uma vez por mês, e era pá, que você vê aquele pá, pai, muito forte. Você fica chocada, às vezes é alguns minutos, às vezes é uma tarde de reflexão, mas assim, você leva aquele choque, por mais que você não caia lá embaixo, você fica reflexiva, pensando, você fica tirando, vendo, observando o que aconteceu, é uma nova forma de viver e isso ainda te assusta, te choca demais. Então você vai Aham, adaptando, entendeu? Vai sentindo, tá aprendendo uma nova forma de ser, né? sim, com certeza. Eu tive, sim, eu já me deparei com a primeira reação muito bruta e drástica. Eu acho que foi me dando conta, né, do quanto eu permiti, né, ser controlada por todos esses sentimentos negativos durante tanto tempo. Mas eu respeito muito o meu processo, assim, sabe? Eu acho que hoje é o momento onde eu conquistei, então não teria outro, teria que ser esse momento hoje, né? Esse amor próprio. E uma das coisas que eu escrevi lá na carta também foi não esperar mais a aprovação de ninguém para me É, amar, né? porque é muito importante que a gente tem o tempo todo, né, esperando a aprovação do outro, né? É, isso é muito frustrante. Então, a atenção tá para fora, mas você vê como que muda a sua atenção em tudo? Você viu como que a sua Sim. capacidade produtiva no trabalho melhorou demais? Muito, muito. Teve um dia que eu fiquei impressionada, porque eu estava digitando um contrato e eu fiquei assim uns 15 minutos sem olhar para o teclado, totalmente concentrada em todas as letras, sabe? Eu bati assim, ó, eu nem olhava para o teclado qual era o dedo que estava em qual letra. Foi E você viu incrível. no trabalho como melhora, como a sua desenvoltura, os seus relacionamentos, tudo melhora no seu trabalho. É, Tudo, é e eu, impressionante. eu estou participando, né, de uma certa forma lá da COP30, né? E eu Uhum. passo o dia inteiro falando com pessoas de outros países e a gente só se fala inglês. Eu já morei na Inglaterra, mas há muitos anos atrás, tipo, mais de 10 anos atrás. E aí o inglês voltou assim com tudo, sabe? Porque na hora que você fala, a sua inteligência, você sabe que você fica quase gênia, né? Quando você vai além da mente. Porque a sua mente cega você para ver tudo. Então, a liberdade que você cria, por mais que você sofra, você tem liberdade no meio do sofrimento, porque você vê de forma diferente tudo hoje, entendeu? Aham, Você não está sofrendo com o sofrimento, você já distanciou e vê tudo com clareza, uma clareza muito grande. sim. É Clareza uma gratidão também, né? É uma é, gratidão e gigantesca. gratidão é o maior remédio que existe. Você sabe que tudo que causa doença são os sentimentos que causam as doenças, né? Eles regulam os genes e causam doenças. Aham, Eu até ia fazer um rios hoje sobre gratidão, mas aí eu desisti, porque eu estava resolvendo uns problemas aqui, aí eu não tive tempo.
Mas amanhã eu vou fazer esse rio sobre a gratidão. Deixa eu te contar uma coisa assim que não sei o que que você vai achar disso, mas eu eu me mudei um ano atrás, mais ou menos, e a gente fez reforma aqui em casa, né? Então, desde a minha primeira memória nessa casa aqui é poeira, bagunça, é sempre no outro dia esperando alguém que vai consertar alguma coisa. Então, daí foi indo, acabou a reforma, e agora o meu marido decidiu fazer um canil aqui atrás para o cachorro. E aí volta tudo de novo, é cimento, é areia, é brita. E aí eu sempre fiquei muito estressada e muito irritada com tudo isso, porque a minha criação, a minha mãe, ela fazia eu varrer a casa todo dia. E tinha dias que não precisava varrer a casa, mas ela fazia eu varrer todo santo dia. Então, toda vez que eu entro em casa e tem cimento, brita e areia, eu fico enlouquecida porque eu tenho que varrer a casa. E aí, essa semana passada, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu cheguei de viagem e eu simplesmente eu estava assim, me sentindo tranquila. Aí eu peguei a vassoura, o rodo, comecei a limpar, comecei a varrer, com muita calma, assim, com muita tranquilidade, sabe? Tipo, bem, assim, eu estava bem comigo mesmo, com tudo. Porque quando você está tentando controlar a vida, você está sempre esperando, tentando adivinhar o próximo momento. E aí, quando você está tentando adivinhar o próximo momento, você chega da viagem, você está imaginando que sua casa está de certa forma. Você chega está de uma forma completamente do que você imaginou, você surta. Aham, E, na verdade, quando você está vivendo o momento presente, as coisas, tipo, não tem como dar sim, errado. Por mais que você queira que certas coisas aconteçam, você está vivendo esse momento, você já não está imaginando outro é momento, como verdade. o próximo momento. Então, é muito difícil das coisas darem errado. É, eu já cheguei sabendo que a casa estava bagunçada, né? Eu já Hã? cheguei já cheguei nessa realidade, sabendo que a casa ia estar bagunçada. Você não sabia, mas você estava presente. E Sim, quando você está presente, você não está querendo que as coisas sejam de determinada maneira, você está aceitando as coisas da maneira como elas como são. elas são. É. Por que, que o maior problema do ser humano é que o tempo todo ele está lutando contra a maneira que as coisas são, porque ele imagina uma visão da vida completamente diferente, uma vida completamente ilusória nos seus pensamentos, e na realidade é tudo completamente diferente. E assim também, ó, como o meu foco estava muito no agora, no que eu estava fazendo, eu consegui fazer uma faxina assim, bem feita e muito tranquila. O meu marido olhava para mim e dizia assim: o que que você tem? O que que aconteceu? Eu falei: não aconteceu nada. Mas você tá tão calma. Eu falei: mas eu sou calma, né? Quando eu falei: agora eu sou mindful, eu sou calma. E aí, uma coisa mais surpreendente ainda aconteceu. Meu marido, ele é muito bagunceiro, mas muito, ele não consegue fazer nada sem fazer bagunça. Porque isso vem lá da casa da infância dele também, né? Na casa dele, eu fui conhecer a casa dele, a mãe dele, eles têm um outro jeito. E aí ele já tinha percebido isso, ele já tinha escrito isso para mim uma vez, sabe, amor? Eu sei que eu faço muita bagunça e você fica mais estressada ainda com a minha bagunça. E aí, Graça, sabe o que aconteceu? Eu fiz a faxina semana passada, voltando de viagem, né, no sábado, e a casa tá impecável até hoje. Oh, Até hoje, ele arrumou toda a bagunça dele, não tem bagunça, não tem sujeira. então, quando você muda, você dá espaço para os outros mudarem também. É muito impressionante isso. Incrível, é incrível. Você cria intriga, você vira, você faz o inferno no lugar todo e tudo tende a dar errado. Mas quando você melhora, os outros melhoram também. Entendeu? Sim. E ontem eu fiz ele reconhecer uma coisa, assim, que ele é muito teimoso e a gente deu risada dele ter reconhecido, sabe? Então, assim, o ambiente tá leve, arrumado, agradável, e eu acho que tudo é em torno dessa transformação, né? É uma porta que está se abrindo, eu até escrevi para você. Eu sinto que as coisas estão se alinhando de uma certa forma, sabe? Estão ficando mais alinhadas com Mas como acho que o alinhar tudo começa a se alinhar?
É porque parece que antes eu tinha que brigar tanto pelas coisas que eu queria, agora parece que eu. Quando você briga, tudo tende a sair completamente errado. Quando você Exato. briga, as coisas não saem certas porque você está querendo gritar para o seu direito. Você não está em paz. Você está Exato. tudo, toda briga tende a dar errado. Agora, quando você dá presença, tudo tende a funcionar. Você vê como que muda completamente? Ninguém tem nem ideia do que a presença pode fazer na vida. Só que as pessoas estão tão iludidas dentro da própria cabeça que é realmente difícil, entendeu? É. Eu acho que só quem está buscando mesmo alguma coisa diferente para si. Melhorar, a querer sair da. Porque eu sempre fiquei com essa sensação de que a vida não era só aquilo que eu estava vivendo, sabe? Não podia ser aquele inferno mental. Não, não fazia sentido para mim. Alguma coisa estava muito errada. As coisas estavam dando errada no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida, sei lá. Assim, tipo assim, nada acontecia surpreendentemente na minha vida, há muito tempo já. E eu sempre séria, irritada, sabe, estressada. Fazia tempo que eu não dava uma gargalhada, que a gente não brincava com coisa séria, que a gente não sei. Foi assim, foi acontecendo. Eu acho que eu fui buscando o conhecimento, né? E eu acho que só acontece realmente para quem está comprometido e está buscando isso, porque quem não cansou ainda de sofrer, parece que ainda vai sofrer mais, né? Sofrer muito, vai sofrer muito, porque o sofrimento é um ciclo repetitivo. Então, quem não É, sai disso não sai, não. ele Você tem que alimenta, né? Ele se autoalimenta, né? O ter sofrimento alimenta mais sofrimento, que alimenta mais sofrimento. o tempo todo. É um ciclo, né? É um ciclo. Se você não fala, eu quero sair disso, você fica nisso. Você tem É, que sair disso realmente. é Porque é verdade. fácil ficar e ficar fingindo que tá tudo bem. Isso Entendeu? é horrível. Uhum. Eu nunca consegui fingir muito bem, assim. Eu acho que só no meu trabalho eu consigo. Ah, porque uma ex-aluna minha essa semana virou assim pra mim: Ah, esse negócio não funciona pra mim, eu vou tomar remédio. Falei, eu fico decepcionada que as pessoas falam assim, gente, que absurdo, que absurdo. E eu fui, lembra que eu te falei que eu estava esperando a consulta de um psiquiatra há muitos meses? Eu mesmo assim, eu fui, né, na consulta, ela me deu os remédios, a receita, eu ainda não consegui ir na farmácia comprar. E já estou na consulta de retorno e não tomei nenhum medicamento ainda. Nem tome, senão você vai ficar viciada, porque eles vão te dar remédio. É. Eu nunca gostei de remédio assim, sabe? Isso, entendeu? Você não precisa mais disso. Sim, Você sabe que sei, funciona. Que sei. funciona realmente. Só não funciona para quem não quer funcionar. Para quem quer fugir de si. Porque as pessoas estão fugindo de si. Elas Entendeu? têm esse direito, né? Ah, mas para quê? Fugir mais? Fugir mais. Direito de viver uma vida mais ou menos? É, mas é, não sei, talvez é o que ela conheça, ou talvez isso incomode menos do que buscar viver de uma maneira melhor, não sei. Ah, Eu acho que as pessoas são tão complicadas, né, complexas, né, porque mesmo elas vendo ali a possibilidade de sair daquilo, ela não acredita que não funciona para ela, ou seja, mas aí é como é porque é ela não. como se acho que é como se o ego, né, dessa pessoa fosse muito maior. Tipo assim, ela não aceitar que ela pode sair dessa situação é incrível, né? Porque é como se o problema dela fosse muito maior do que o problema de qualquer pessoa no mundo, né? Não se permitir, né? A bolacha do pacote. Não é, na É, realidade. exato. Na verdade, ela sempre criando briga, criando tudo e estressando todo mundo, na verdade. Essas pessoas, elas machucam o tempo todo e machucam as pessoas que vivem com elas. Entendeu? E E elas não querem se autodescobrir, né, Gra? Eu acho que elas não querem olhar para dentro e descobrir o que realmente
Que nem agora eu tô fazendo, eu ainda tô nessa autodescoberta, né? Isso tá acontecendo comigo agora. Toda essa autodescoberta. Não, e Aham, a vida toda, porque não é que não tem hora que não é fácil. é Eu verdade. tem hora que é muito difícil. Você fala, meu Deus. E aí você não senta ali, cara, você quer se matar. Você fala, meu Deus, entendeu? Você tem que sentar no fogo mesmo e ficar. Só que na hora É que você difícil. senta, tudo muda. É difícil. Mas se você insiste um pouco mais, parece que assim, ó, o meu limite é até aqui, mas se você vai um pouquinho mais, você consegue. Esses dias eu briguei, né? Eu briguei na empresa, assim, e até você me falou, né? Desejo bem para essa pessoa, e eu fiquei tentando desejar e não conseguia, não conseguia. Aí até que eu me distraí um pouco com alguma coisa, e daí consegui desejar o bem para essa pessoa, e aquele mal-estar que estava em mim, assim, começou a ficar se diluir, daí eu passei na padaria, comprei pão, comprei mais alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, eu já estava bem tranquila e eu já tinha desejado todo o bem para a pessoa. Caso se fosse outro caso, você teria estragado o seu dia ficando pensando e acabado com tudo. Tinha Sim, dado reclamação pro seu marido, aí você contamina o seu marido também com raiva. sim, sim, Assim, ó, você, você pega a raiva e aí você passa a raiva e você vai. E é assim. exatamente. Por isso que a É gente isso mesmo. tem luzinha, iluminar a vida, entendeu? Porque É. é muito fácil de se contaminar. Em qualquer Mas momento. eu era essa pessoa, essa que você descreveu, Gra. Eu brigava lá, brigava em casa, brigava comigo mesma. No dia seguinte eu já chegava pronta para a próxima briga e era um inferno. Por isso que eu acho que eu não. Não é possível que a vida seria só isso para mim, sabe? Foi isso que eu pensei. Eu não lembro mais como eu era, mas eu era insuportável. Eu era insuportável. Tem gente que não se aguenta muito mesmo, a gente procura de qualquer jeito, porque não tem como viver. Eu não tinha condição de viver de outra forma. Eu era muito caótica. Eu brigava demais. Então, sabe aquela pessoa que causa o inferno na vida de todo mundo? Sei, era É você. triste isso. É É, muito triste. Só que não é que eu causava o inferno. As pessoas, elas me provocavam tanto que na hora que eu ia me defender, eu acabava, eu estragava tudo. sim. E quando você se deparou com isso, deve ter sido dolorido para você, né? Ver que você era essa pessoa. Na verdade, quando eu descobri isso, foi a melhor coisa da vida. Foi dolorido? Não, foi libertador. Porque quando Sim, você descobre a dor, quando você descobre a dor que você carrega dentro do seu corpo, a dor já não te pega mais. Na verdade, quando dá a ciência da integração, quando você integra corpo e mente, porque como eu tinha sofrido acidente, eu tive uma lesão no córtex pré-frontal, que é a área que a gente exercita ao longo do curso, é, quando eu fiz na quarta semana, quando eu entrei em Heartfitness, aconteceu uma situação que a minha ex-cunhada, foi na casa da minha mãe, inclusive, que eu estava almoçando lá, a minha ex-cunhada começou a gritar comigo, e no momento que eu fui reagir para brigar com ela, a raiva passou a ser uma dor sentida no corpo. E eu não conseguia gritar, eu só conseguia respirar. Eu respirei, respirei, estava lavando a louça. Eu dei uma risadinha até, que eu não consegui responder, porque doía tanto. Eu subi para minha casa para tomar banho, deixei minha filha na escola. Comecei a tomar banho. Na hora que eu comecei a tomar banho, os pensamentos começaram a saltar na minha mente. E aí eu comecei a rir debaixo do chuveiro, desesperadamente. Não conseguia parar de rir. E isso foi a mesma história do Jim Carrey. O Jim Carrey também ele se iluminou debaixo do chuveiro. Que ele falou que se achou do tamanho do universo. Era muito, muito sinistro. E aí eu fiquei assim, apavorada. Falei, nossa, o que que tá acontecendo? Nossa, eu fiquei completa. Aí eu falei, cara, aí quando acontece isso, o meu foi muito rápido. Eu contei para minha professora na Califórnia, ela falou, Graciela, você é uma professora de mindfulness. Ela chamava Sara até. E aí eu não conseguia parar de falar para ela, porque eu fiquei muito maravilhada. Eu queria contar esse sentimento para todo mundo. Eu queria contar aham, para todo mundo, só que ninguém acreditava em mim. Aí eu fui umas reikianas e comecei a contar para elas. Comecei a falar,
você não é seus sentimentos. E eu comecei a ir nas escolas, comecei a tentar convencer todo mundo a fazer mindfulness. O povo Que falava que legal, eu era louca. Eu consegui 2 alunas reikianas. E aí eu que comecei a legal. de forma muito diferente. Comecei a agir de forma muito diferente. As pessoas se assustaram, porque eu Aham, agia de uma forma eu era muito reativa e comecei a mudar a maneira que eu agia. Da mesma forma aham. que o namorado vê a diferença, todo mundo via a minha diferença assim, ó, muito rápido. Então as pessoas chocavam em ver como eu estava diferente. Sim, Entendeu? Porque a mudança da gente é muito drástica. Porque ela é interna, né? E ninguém, todo mundo está acostumado a ver você sempre agir das mesmas formas. Quando a gente vive de causa e efeito, né? Normalmente as pessoas falam com a gente reage. E aí você vê que até as coisas que as outras pessoas falam pra gente muda a forma que você sente sobre o que o outro fala, você nem liga. Antigamente você ficava uma fera, hoje em dia você nem se importa mais. sim. E outra coisa, eu antes também eu ficava pensando assim, se eu deveria ter feito aquilo ou se eu deveria ter feito isso, ou eu deveria ter falado assim, ou se eu não deveria ter falado. Ou E você hoje, e falar, hoje eu olho assim para dentro de mim e falo, tô me sentindo bem, então é assim que tem que estar. Se eu me sinto bem falando, é porque eu tinha que falar. Se eu me sinto bem não falando, é porque eu não tinha que falar. E até é bobo, mas até com minhas roupas mesmo. Eu sempre ganhei roupa assim, tipo, minha amiga não tá mais usando aquela roupa, ela me dá assim. Eu sempre ganhei. Eu nunca fui muito de ir no shopping, ficar escolhendo roupa para mim e tal. E aí eu fiz uma arrumação no meu armário e eu disse, cara, assim, eu gosto até dessa amiga, mas eu não gosto disso. Por que que eu vou usar uma coisa que eu não gosto, sabe? Eu comecei a fica mais simples para mim quando eu visto uma coisa e que eu me sinto bem naquilo, e aí eu vou pro mundo daquele jeito. Tipo, eu não fico pensando nos outros se eles vão gostar, se não vão gostar, se eu tenho que usar para provar para minha amiga que eu gostei. Tipo assim, ficou o que eu sinto é a verdade, né, para mim. Então, a partir da minha verdade é que as pessoas vão me conhecendo também, né? Eu me descobrindo e as pessoas voltando a me conhecer, digamos assim, né? Quem já me conhece. E quem não me conhece está me conhecendo agora com as minhas verdades, digamos, né? Meu marido até falou assim: agora para você é ou não é? Eu digo, sim, mas não é assim que a gente tem que viver? né? A gente tem que procurar harmonia, mas eu não consigo mais passar por cima de mim mesma para agradar ninguém. Até foi isso uma coisa que eu falei no meu aniversário. Meu cunhado falou: Didi, você tá certa, porque é muito difícil fazer isso, né? Passar por cima de você mesma para agradar os outros. E, poxa, era no meu aniversário, assim, sabe? Então eu não senti que aquilo era justo. Logo no meu aniversário, eu ter que agradar todo mundo e me sentir infeliz quando todo mundo vai embora, sabe? Isso já aconteceu várias vezes comigo, várias, várias. E eu não sabia o que ia acontecer no meu aniversário, porque aquilo saiu da minha boca assim e ninguém entendeu nada. Olha, para você ter noção, a emoção foi tão forte que eu não consegui comer no meu aniversário. Eu desisti de cantar o parabéns e acender vela. E eu nem experimentei o meu próprio bolo, assim, sabe? Porque na hora que eu comecei a falar o que eu estava sentindo, eu comecei a chorar muito, porque aquilo estava muito preso dentro de mim. E isso não foi nada programado, eu não tinha pensado em nada disso. Eu tinha passado, eu pedi folga do trabalho, passei o dia inteiro no mercado, cheguei em casa, cozinhei para todo mundo, ficou uma delícia. Eu fiz prato predileto com meu pai, tomei banho. Quando eu desci para comer e eu sentei na mesa, começou a vir uma emoção tão forte dentro de mim, sabe? Que eu botei tudo para fora. E daí não consegui fazer mais nada. E surpreendentemente, todo mundo me abraçou e foi embora. E aí, quando eles foram embora, eu senti que estava tudo bem, entendeu? Aham. Ah, tá. Eu estava bem comigo mesma. Então, o que eles estavam sentindo, eu não tenho controle, eu não sei o que eles sentiram. Mas o que importava era que eu estava bem comigo mesma. Mesmo, todo mundo fica bem também, entendeu? O mundo exterior acaba ficando bem, na verdade. Quando você fica muito preocupada, pensando, na verdade, você dá espaço para o outro pensar que tem alguma coisa, Exato. entendeu? É exatamente, Gra, é exatamente isso. Porque os seus pensamentos, as coisas que você pensa, influenciam o que o outro pensa sobre você. Você já Sim, viu isso? já.
Você lembra no passado que influenciava as coisas que você pensava. É muito louco isso, né? Hã? É Mas maravilhoso. várias pessoas diziam que eu era confusa, várias, várias, porque eu me sentia confusa. E agora? Sente totalmente. Agora não, agora eu me sinto mais alinhada com a minha verdade, assim, as pessoas não param para dizer o que que elas acham de mim, sabe? Eu também não pergunto, eu nunca perguntei, mas agora parece que elas não falam, Mas simplesmente. também agora você coloca ali, ó, você se impõe ali, e as pessoas só observam e veem e obedecem, né? É, e se ela falar também, não vai fazer a menor diferença para mim, né? Exatamente. Porque quando você percebe que você é, a opinião do outro cada vez importa menos, né? E esses dias me pediram ajuda, né? A gente está com um parente que está passando por uma dificuldade, e aí todo mundo está fazendo uma vaquinha para ajudar ele, né? E aí eu falei, olha, primeiro eu tenho que pagar as minhas contas, depois eu posso ajudar alguém, mas eu não tenho dinheiro nenhum para pagar minhas contas, como é que eu vou ajudar alguém? E antes tipo assim, eu faria isso, sabe? Eu ajudaria uma pessoa, sendo que isso me prejudicaria bastante, É. mas ajudaria pela sociedade, assim, para dizer que eu estou ajudando, sabe? Hoje não. Hoje eu falo, não, peraí, deixa eu pagar aqui minha conta de luz e a hora que sobrar eu ajudo a pessoa. Não, vocês que ganham mais, vocês ajudam mais. Fala assim. Ah, com certeza. Vamos fazer assim, ó. Quem ganha mais, paga mais. É mais ou menos isso. É isso aí. Isso mesmo. Era só para fazer para dar uma visão, né, sobre o mindfulness e sobre o curso Mais Altamente, né, para saber a sua experiência. E eu vou ver que se tiver gente, porque eu vou dar aula ainda da gratidão hoje. Tá bem. Super indico aí para quem está por aí fazer o curso e agradeço o espaço que você abriu e tô Eu por que aí. hoje aqui dar o seu depoimento, que eu ainda vou postar ainda Bom bastante que deu certo. essa conversa. É, porque a gente ficou meia hora conversando, tentando entrar, mas às vezes o universo vai contra, mas a gente tentando, tudo dá certo. Tá bom. Muito obrigada, querida. Deus abençoe. Obrigada a você. Gratidão. Amém. Igualmente. Você também. Um beijo para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.